De volta ao nosso Redação Novo Tempo, muito obrigado porque você mais uma vez está aqui com a gente. Olha, uma escola particular de Porto Alegre provocou debate nas redes sociais após uma festa temática que levou o nome de Se Nada Der Certo. Os estudantes se fantasiaram com trajes de profissões alternativas caso fossem reprovados no vestibular. Aí teve atendente de lanchonete de fast food, ambulantes, faxineiros, mecânicos, vendedores e por aí vai. A repercussão foi tão grande que a escola tirou as fotos do ar e ela fez um pronunciamento dizendo que não é bem assim, não quer dizer que se nada der certo eles vão ter essas profissões que são coisas ruins. A festa era, se eles não passarem no vestibular, o que vai acontecer, né? A escola tentou justificar. Mas depois eles, inclusive, eles tentaram dar essa justificativa no primeiro momento, aí não pegou bem, aí eles falaram, beleza, a gente errou. Inclusive, porque tava pegando muito mal para eles, né? Falou, inclusive acontece isso muitas vezes, né? Acontece isso com empresas, tal, que cometem uma gafe, aí eles tentam dar uma justificativa, depois eles veem que não cola e aí erramos. Gente, agora eu fiquei pensando também no lado da escola, sabe? É claro que agora que a gente olha o caso e que repercutiu tanto, que a gente refletiu, discutiu, pensou, debateu, você pensa, poxa, como que esses educadores não pensaram nisso antes? Mas, às vezes, é aquela coisa tão meio automática, parece até bobeiro o que eu vou dizer, mas a gente já viu muito essa expressão, se nada der certo, o estudante fala muito isso, nada der certo, vou vender minha arte na praia, sabe, coisa assim do tipo. Então, acho que foi nesse intuito, nessa pegada do automático, né, dessa coisa, se nada der certo, eu vou ser, sei lá, uma vendedora, alguma coisa do tipo. É claro, e eu acredito nessa porta-voz da escola quando ela diz que essa não foi a intenção, porque penso eu que uma escola jamais faria uma festa temática intencionada para menosprezar outras profissões que, inclusive, existem dentro da escola. Mas é uma hipocrisia sem tamanho falar isso. Tipo, mas não tem cabimento, Suzane. Mesmo no automático, tá errado. Entendeu? O problema é que tá tão errado e tá tão arraigado que aí vem no automático. E não pode. É que nem alguém... Pensa o seguinte, fazer isso que nem alguém praticar racismo e aí a pessoa fala assim, é que tá tão arraigado, a gente fala naturalmente algumas coisas assim, não é justificativa para a coisa acontecer, entendeu? Não tem motivo. Não faz o mínimo sentido. A pessoa, tipo, beleza, uma coisa é você almejar uma profissão que é difícil de você chegar, que vai te dar uma renda maior e tudo mais. Tá tudo certo, não tem um problema você almejar isso. O problema é que nesse processo, quando você chega lá, você achar que quem tem uma profissão que paga menos do que a sua... É porque não deu certo. É porque não deu certo. Esse é o problema. Eu acho que o Leite chegou no... Eu acho que o seu pensamento foi uma extensão daquilo que eu comentei, sobre a questão do automático que está na nossa cabeça, né? Talvez aí fica alerta para a gente também repensar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, e às vezes na brincadeira que acaba ficando assim inerente, né? O que eu acho que acontece com essa história que o Leite está falando, de como as coisas estão arraigadas, é lógico, tem muita gente que está querendo alcançar uma profissão nessa faixa etária desses estudantes, que não são essas profissões que estavam representadas na festa, né? Que realmente não precisa se prestar um vestibular, não precisa, às vezes, fazer uma faculdade para conseguir exercer essa atividade profissional, que vai ter uma remuneração, inclusive, não tão alta, e não é isso que as pessoas estão almejando nessa faixa etária e tudo mais. Agora, o ponto é o desrespeito, né? Sim. O ponto menosprezo. É o menosprezo. Aí, quando a gente ouve de como as coisas funcionam na Índia e como a sociedade está baseada em castas, e a gente fala, como assim? Uma casta não pode falar com a outra, a gente fica indignado, porque isso está fora da nossa cultura. Só que na nossa cultura ocidental, isso também acontece. Só que todo mundo disfarça que isso acontece. Mas muitas pessoas olham para esses profissionais que de repente tiveram menos oportunidades para estudar, menos oportunidades para se preparar, menos oportunidades no próprio mercado de trabalho e olha para esse profissional como se ele fosse menos importante do que o outro. Eu vejo de um jeito bem diferente essa questão toda. Como? Vejo que o preconceito está mais em quem está defendendo do que nos meninos que fizeram a brincadeira. A Suzane lembrou aqui
Por exemplo, a fala do Wagner vem com esse carregamento de preconceito. Porque você disse, porque esses profissionais que vêm, que não tiveram oportunidades. Quem disse que não tiveram oportunidades? Só porque a pessoa ele é um mecânico de automóveis, isso significa que ele não teve oportunidade de estudar e fazer outra coisa? E se ele quis ser mecânico? Não dá para dizer, fala, não, eu sou mecânico porque eu gosto. Aprendi com meu pai a ser mecânico e eu faço isso porque eu quero. Não é porque eu não tive oportunidade. E você está vendo o que vem junto aí, nessa defesa que cresceu na mídia toda, todo mundo dizendo, nossa, porque eles fizeram errado, porque não pode, porque, nossa, isso é preconceito. Eu tenho absoluta certeza, embora não tenha conversado com nenhum dos meninos, são 185 da escola lá, não sei quantos que participaram do negócio, que eles não pensaram assim, saíram de casa pensando, hoje eu vou humilhar quem trabalha no McDonald's. Não, mas eu também não acho isso. Não, exatamente. Aí a gente fica com essa postura de dizer que, não, estão errados, não podiam ter feito isso, porque isso aí, olha, mostra o preconceito que a sociedade tem. Aí vem, nesse nosso discurso, o preconceito. Porque a gente fica com preconceito porque aquela pessoa, coitadinha, ele é mecânico porque ele não pode estudar e ser algo melhor. Pode ser que ele seja mecânico porque ele quis ser mecânico. E eu digo isso porque, por exemplo, o meu pai é mecânico de caminhões. A minha mãe, por toda a vida, trabalhou com auxiliar de serviços gerais, como doméstica, cuidadora de idosos. E você acha que eles não deram certo? Não acho que não deram. Mas é que a festa diz que quem tem essas profissões não deu certo. Mas aí deixa eu complementar. Há casos, como eu falei, porque daí eu estou representando aqui a primeira parte do preconceito que está na sociedade, inclusive no discurso de defesa. E a outra parte, que há sim muitos casos em que, por exemplo, sei lá, a pessoa queria ser médico, tentou vestibular 9 vezes, não conseguiu, não deu certo. Então ela vai procurar uma outra função, uma outra coisa alternativa em que ela se encaixe e que também sirva a ela e que seja boa do mesmo jeito. Não existe diferença de merecimento entre, sei lá, o cara que conseguiu passar no vestibular de medicina ou que não conseguiu passar no vestibular de medicina e foi trabalhar em outra coisa. Não deu certo para ele o que ele queria, então ele vai fazer outra coisa. Não deixa de ser verdade também. Eu só acho o seguinte, deixa eu só me defender aqui, porque parece que eu fiquei de preconceituoso na história. Eu acho que o exemplo do mecânico que você trouxe, eu acho que você tem razão. O meu avô materno também era mecânico. Ele era apaixonado pela profissão. Eu fui visitar, ele estava num estado terminal de câncer e eu não tive uma relação muito próxima com ele, porque se separou da minha avó, a gente não teve uma vida de muito contato. Na cama, nos seus últimos dias, ele estava me ensinando como é que faz para trocar uma... Não deu certo, né? Não, eu sou péssimo nesse assunto, né? Aquela corrente dentada, me explicando como é que faz para trocar uma corrente dentada. É assim, né, que fala. Estava no coração dele. Correia dentada. Estava no coração dele. Ele, quando falava da profissão, ele tinha a completa paixão por isso. Ok, é um caso. Agora, eu acho que existem muitas dessas profissões que não quer dizer que a pessoa não deu certo, como o Leite falou. A pessoa deu muito certo, mas talvez se ela pudesse escolher ter mais oportunidade, se preparar melhor para exercer uma outra profissão, ela sim escolheria. Então, porque não deu certo. Não, Se não deu certo, veja mas bem, aí que tá o ponto, o problema não é que a pessoa não deu certo, mas o que ela planejava não deu certo. Então, pode ter sido. Mas é que é uma frase, é uma expressão carregada de tanto significado, que quando você fala assim, cara, o nome da nossa festa é Se Nada Der Certo. Aí você aparece vestido de faxineira. Aí você fala assim, então quer dizer que quem trabalha como faxineira não deu certo? Cara, é cheio de significado isso. Muito significado. Eu tenho absoluta certeza de que cada um que estava vestido com aquelas roupas naquela festa não queria se tornar um profissional daqueles que estava vestido. É lógico que não. Mas então... É por isso que... Mas aí é que está o ponto, porque quando você fala assim, cara, eu tô tentando ser alguém melhor. Se eu me tornar esse profissional que eu tô vestido aqui, cara, eu vou ser um fracasso. Porque se nada der certo, eu serei um fracasso. E aí é que está o ponto. Quem é faxineiro, quem trabalha no McDonald's, quem faz qualquer outra daquelas coisas que aquela festa estava colocando como um ponto negativo, não é sinônimo de fracasso. Esse é o ponto. Tem um monte de gente pagando faculdade de filho, fazendo uma família inteira sobreviver com essas profissões e eles não são sinônimos de fracasso. Quantas boas notícias a gente já não deu aqui falando exatamente sobre isso?
de pessoas que tiveram uma vida extremamente Isso simples. é bom até de lembrar, porque os exemplos que a gente dá, a gente mostra exatamente o oposto. Você vê alguém que era, alguém que, nossa, ela batalhou, era faxineira, mas olha, conseguiu, o texto é esse, conseguiu vencer na vida, porque se esse era o formou sonho e dela. foi. Então, o sonho dela não era ser faxineira. Mas eu entendi o Hélio. Mas Por exemplo, o Hélio levantou... Eu não tô falando que, tipo, a pessoa almejar ter algo que vai dar um salário melhor. Isso é fato, tipo, uma pessoa que trabalha como médico ganha muito mais do que uma pessoa que trabalha no McDonald's. Agora... Infelizmente. Sim, mas o meu ponto não é esse. O meu ponto não é você almejar algo. O meu ponto é assim, cara, eu quero me tornar médico. E aí, quando eu me tornar médico, eu vou olhar para as pessoas que trabalham no McDonald's... Mas aí você está fazendo uma leitura psicológica, individual de alguém que não existe. Não tem como não fazer, Hélio. Não, tipo, claro a que pessoa sim, tá vestida de McDonald's e fala assim, cara, eu nunca quero trabalhar no McDonald's. E aí, eu quero digamos ser que médico. a mãe dele trabalhou no McDonald's durante muito tempo, ou é faxineira, como a gente sabe de muitos desculpa, que pagaram, a pessoa que estão pagando a escola para ele. Duvido que uma pessoa que tem a mãe faxineira estaria nessa escola vestido de faxineira numa festa Você que... não sabe? Eu não sei também também. acho. Seria um completo acho que é desrespeito muita pela mãe. inocência Você acha então que a festa foi... Não estou defendendo a festa. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu volto a falar as duas coisas que eu falei no começo. A gente tem esse discurso que foi incendiado. Primeiro que é uma festa da escola lá, tem uma função específica com um grupo específico de pessoas. E uma função específica, que inclusive foi explicada pela tentativa de desculpas da escola. Aí, que é? A tentativa de desculpas da escola. Não, então, qual a tentativa de desculpa da escola? Incentivar eles a serem pessoas que passem no vestibular. Você leu sejam a tentativa de desculpa da escola. Grandes profissionais e tal. Todo ano parece que tem uma festa temática. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, vou voltar aqui, só porque parece que vocês não entenderam o meu ponto. Meu ponto, não estou defendendo a escola, não estou defendendo a atitude dos alunos, o que eu estou dizendo é o seguinte, o discurso de defesa que toda a mídia está fazendo é carregado do mesmo preconceito que está sendo acusado esse grupo. É o mesmo preconceito, porque quando eu estou dizendo que, olha, coitados das pessoas representadas ali, elas não tiveram oportunidades na vida, por isso elas estão fazendo o que estão fazendo. Eu estou dizendo a mesma coisa. Que é um coitado. Eles não deram certo, por isso estão fazendo o que estão fazendo. Você não pode menosprezar essas pessoas porque elas não conseguiram fazer outra coisa. Você entendeu? Deixa eu falar uma coisa aqui que o Hélio me acendeu. Uma vez eu discuti isso com uma pessoa e eu também fiquei refletindo. Quando a gente olha para uma doméstica, numa conversa cotidiana, numa diarista, numa doméstica aqui, por exemplo, ai, tadinha dela, né? A gente olha sempre assim, eu tô falando a gente no geral, né? Não a gente acho que você pode aqui. falar por você. Tipo, desculpa, é que quando você fala a gente, você coloca muita gente no balaio, não dá pra falar. Geralmente, quando a gente olha para uma profissão de doméstica... Não dá pra falar a gente. Tá, beleza. Algumas pessoas... Algumas pessoas... Não pode, porque o termo, normalmente quando as pessoas falam de maneira geral, é assim que se fala. Sim, mas é que fala assim, de maneira geral, a gente, mas não dá pra por isso que eu tô falando, eu concordo com ele que às vezes dá para usar esse termo mais abrangente que a Suzane está falando, justamente por aquilo que eu falei no começo. A gente tem uma sociedade dividida em castas e a gente se assusta com isso. A gente não tem uma sociedade dividida em castas. Deixa eu só concluir esse pensamento aqui. Deixa eu compartilhar com vocês para ver o que vocês pensam, tá, gente? Concentra aqui. Algumas pessoas olham para uma profissão de doméstica, tipo, tadinha, tem que pegar o ônibus tantas horas, né? E dar faxina na casa dos outros, limpar a privada das outras pessoas, cuidar do filho dos outros, aquela coisa assim. Aí uma vez conversando com uma historiadora, ela me chamou a atenção e falou o seguinte, a gente não deve olhar para essa profissional, para essa doméstica, como coitadinha. É a profissão dela, ela está ganhando para isso, ela está recebendo o salário dela, está sendo paga, ela está exercendo uma profissão, tendo o seu sustento. Papel social. E esse pensamento da gente olhar a pessoa como coitadinho é um pensamento à la escravidão. É por isso que eu acho que essa festa faz dessas pessoas uma piada. E não é essa a intenção. Eu não vejo como coitadinho, eu vejo como um profissional que realmente está fazendo o trabalho dela. Eu acredito sim que muitas dessas pessoas, se tivessem tido oportunidade de se prepararem de uma forma diferente, inclusive educacionalmente, não escolheriam ter essa profissão, justamente porque muitas vezes essa profissão representa um sofrimento, uma dificuldade para exercer a profissão e uma remuneração baixa. Agora, eu não vejo como sendo um fracasso, como
como sendo uma pessoa que todos os dias acorda infeliz para fazer o seu trabalho, de forma nenhuma. Ou digna de pena, não é? Ou digna de pena. Tem muita gente que está em posições muito superiores na escala social, que todos os dias levantar para o trabalho é um fardo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso que eu ia falar, Wagner. Esses dias eu estava conversando com um grupo tem profissionais, desculpa, tem profissionais liberais que ganham menos do que essas pessoas, inclusive. Né? Tão felizes fazendo o seu trabalho, mas ganham menos do que essas pessoas. Então, olha só, o camarada que vende churrasquinho numa cidade ganha muito mais do que nós 4 juntos, às vezes. Não tem a ver com isso. Nesse dia eu achei interessante que eu pensei assim, cara, o que é o outro lado da moeda, né? Conversando com um grupo de pessoas que trabalham no hospital e que lida com médicos e tal, e tinha um médico no grupo, assim, eles estavam reclamando da profissão fatídica que é ser um médico. Agora você pensa, a pessoa quando chega na medicina, a gente olha com aqueles olhos, né? E eles estavam lá reclamando do trabalho duro, dos plantões que tem que serem dados para ele ganhar um recurso melhor, e como talvez esse plantão, né, que seria a diária, não é tão bem remunerado quanto a exaustão do trabalho, a responsabilidade que é ser um médico. Aí eles estavam falando de valores. E eu fiquei impressionada de saber o valor que foi mencionado ali, porque eu fiz uma comparação, por exemplo, com um diretor de fotografia. Diretor de fotografia me ajuda a explicar. De cinema? De cinema, assim. Ele que vai dirigir... O cinegrafista principal, que vai escolher os takes, né, a iluminação e tudo mais. A diária dele, no caso, por menos horas trabalhada... É maior do que a do médico. Era muito maior do que a do médico. Aí eu fiquei pensando, tá aí, cara, medicina não é significado de sucesso, se a gente for comparar com outra situação, né? E aí outra profissão. A hipocrisia de tudo isso, de toda a discussão. Eu estou aqui tentando procurar aqui no celular da Suzaine um caso, deve ter ocorrido há uns 4 anos. Você procura em casa depois, você vai ver. Dá um Google aí que não deu tempo de eu procurar aqui agora. Mas um estudante que foi sucesso, virou sucesso na mídia, os sites mostrando uma paródia que ele fez. E ele fazia a paródia justamente sobre isso. Eu me lembrei porque a Suzaine, no começo da discussão, falou: se nada der certo, eu vou vender minha arte na praia. Era, inclusive, o refrão da musiquinha que ele fez para dizer, olha, era uma brincadeira que ele fez, jogou no YouTube e esse vídeo viralizou e todo mundo comentando e todo mundo gostou. E a mesma mídia que agora está aqui bombardeando a escola e os alunos, compartilhou esse vídeo como uma coisa legal. Essa mesma mídia é o G1, por exemplo, que compartilhou hoje, que hoje está fazendo isso com os alunos, compartilhou esse vídeo desse aluno que era do Paraná, da Universidade, tentando entrar na Universidade Federal do Paraná, e ele fazia essa brincadeirinha, porque, olha, se nada der certo, eu vou vender minha arte na praia e mostrava ele de vendedor ambulante. Se nada der certo, eu vou fazer tal coisa, e mostrava ele numa outra profissão como essa. Exatamente a mesma coisa. Por que 4 anos atrás era bonitinho e era legal e era compartilhado como um like, e hoje essa outra brincadeira, que também é uma outra brincadeira, simplesmente brincadeira, como foi a do outro, é bombardeada por todos nós. Eu entendo que existe uma hipocrisia aí, e não tem como não existir. É explícito isso que você está mostrando. Agora, isso não muda o fato de que o errado é errado. Entendeu? O fato de uma mesma mídia defender um posicionamento e depois bater de frente com esse posicionamento, sendo que é a mesma coisa, é hipocrisia. Agora, não muda o fato de que os 2 posicionamentos estão errados. Estão errados os 2 posicionamentos. E eu não disse nem que está certo. Volto a dizer, não digo que a festa estava certa. Estou dizendo que a festa era uma brincadeira e volto a dizer que o discurso é o mesmo discurso que a gente está acusando, a gente, de maneira geral, porque eu volto a dizer, a gente sim, as pessoas estão dizendo que eles fizeram errado porque estão menosprezando as pessoas, é o mesmo discurso, estão menosprezando porque essas pessoas, coitadas, não puderam fazer outra coisa. Eu não acho que seja por essa linha de, coitadas, não puderam. Eu acho que existe, como o Wagner falou, gente que gostaria de fazer outra coisa, de repente não teve oportunidade e tal, mas tem gente que está fazendo porque gosta de fazer, aprendeu tal, e é isso que gosta de fazer da vida. Como eu coloquei. Acho que a gente tem essas 2 possibilidades aí. Agora, para mim, um dos grandes pontos aí é o fato de uma escola promover isso. Eu acho isso péssimo, porque a escola é o lugar onde você deve aprender a respeitar os outros como iguais, uma série de valores. E quando uma escola promove uma festa dessa, ela não está promovendo esse tipo de valor. E eu acho que quando você fala, é uma brincadeira, eu entendo que foi uma brincadeira, só que essa brincadeira tem um fundo. Essa brincadeira também forma, entendeu? E cria esse tipo de discurso, na minha opinião. E se a gente vivesse numa sociedade onde as pessoas que trabalham no McDonald's, a pessoa trabalha de lixeiro, trabalha de empregado doméstico,
essas pessoas não sofressem preconceito por parte de pessoas que se acham superiores, aí a gente poderia falar assim, ah, beleza, é só uma brincadeira, entendeu? Mas não é o caso, entendeu? A gente vive numa sociedade onde as pessoas, um bom número delas, despreza as pessoas que têm uma profissão que recebe uma remuneração mais baixa. E aí, quando você faz uma festa onde você reforça esse discurso, para mim, é um desserviço que essa escola, que foi mais de uma, né? O que essas escolas fizeram ao promover esse tipo de festa. É que a outra foi no passado, né? Isso tá... Mas, enfim, aqui resgatou, né? É polêmico esse bloco. A gente vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre uma pesquisa que revelou que 44% dos brasileiros seguem mais de uma religião diferente. Redação volta já.